matéria que eu vou te mostrar agora. 90% do tempo eu fiquei trabalhando só movimento uniforme, movimento uniformemente variável. E lá no final do ano deu uma gotinha de energia, trabalho e pronto, acabou o primeiro ano. Então assim, não dá para comparar o que tu assistiu de física e o que eu assisti de física. Eu queria, assim, ó, porque a apostila ela vai a passe de tartaruga nessa parte. Ela vai lá, fala uma aula em movimento uniforme, faz perguntas, blá blá blá. Muitas desses questionamentos nós já fizemos lá no começo do ano. É só uma revisão. Depois ela passa para movimento circular uniforme, é movimento uniforme em círculo. E depois ela vai para movimento uniformemente variado, lá no final do ano. Eu até concordo com a maneira como o autor da apostila preparou a apostila, mas nesse caso aqui eu vou discordar um pouquinho. Eu já vou te mostrar, relembrar as ideias de movimento uniforme, já vou conectar com o movimento uniformemente variado. Vão surgir as 3 equações ninjas da cinemática que vai aparecer no vestibular e que com elas nós vamos ter que resolver qualquer tipo de problema relacionado à cinemática. Então eu vou gastar uma aulinha agora para mostrar essas equações e depois nós vamos ficar fazendo exercício. Vamos ir além. E aí depois vai faltar movimento circular uniforme para a gente encerrar o ano, que vai ser light comparado com o nosso desafio agora. Tudo começa com Galileu Galilei em 1600 e pouco, olhando os bichos caminhar entre o bosque, lá entre as árvores, e usando o coração como relógio, percebeu que dividindo a distância que ele tinha andado pelo tempo que tinha demorado, dava um valor que permitia ele adivinhar quando o cara ia estar em tal árvore, ou quanto tempo ia demorar para chegar onde ele queria. A ideia de velocidade nasceu de uma sacada de um sujeito específico ao observar a natureza. Galileu Galilei nos brindou com a ideia de velocidade média. É a variação da posição dividido pela variação do tempo. O que eu vou fazer hoje com vocês é muito simples. Eu vou pegar esse ΔD, que é final menos... Vou pegar o ΔT, que é final menos... Vou zerar o meu cronômetro, vou multiplicar ambos os lados por t, e menos passa, pronto, surgiu uma equação que é exatamente a equação da velocidade média, minimamente transformada para facilitar a nossa vida. O nome dessa equação é a equação horária da posição. Equação... Pois não? E anti-horária. É isso aí. Horário e anti-horário significa em que sentido que gira, né? Beleza? Aí o horário, equação porque tem sinal de igual. Horária porque envolve o tempo, não é porque no sentido horário. Certo? Da posição porque fala a posição. Essa equação ela tem uma limitação grave. Essa equação só é válida para a velocidade se as cabritinhas forem espantadas, lembra? A equação falha. Mas essa equação aí já é o bicho. Se tu sai caminhando na beira-mar, se tu sabe a tua velocidade de caminhada, 2 metros por segundo, tu sabe qual é a posição da onde tu saiu, 200 metros. Então deu, né? A equação que diz a tua posição com o passar do tempo é essa aqui. Basta falar quanto tempo tu vai ficar caminhando, eu já vou te dizer, antes que tu chegue, eu já vou te dizer onde é que tu vai estar. Naquele momento. Ou, quanto tempo eu vou demorar para chegar na posição 2400? Bota 2400 no D, acha o T, tu já vai saber antes de começar a brincar na beira-mar, quando que tu vai chegar. Tranquilo? Tu vê, cara, já dá pra gente parar aqui a aula e ficar fazendo exercício. Vão ter exercícios idiotas, vão ter exercícios bons, vai ter exercício bom. Então assim, ó, já dá pra gente se divertir. Só que eu acho que a gente já chegou nesse nível, cara, de física. Pegar a equação da velocidade, botar a equaçãozinha ali, a gente pode dar um passo a mais aqui. Olha só uma coisa muito importante para poder entender esse passo a mais que eu vou dar. Se eu tenho um gráfico da velocidade do objeto com o passar do tempo, e digo que o gráfico é desse jeito assim, ó. Ficou 5 segundos andando a 20 metros por segundo. Qual é a distância que esse cara andou? Que distância esse sujeito andou? A velocidade é 20, a distância eu quero saber, o tempo que ele ficou andando, passa a
multiplicando 100 metros. Tudo bem para vocês? Que área tem esse retângulo aqui? 100, né? 100 unidades de área, né? Que coincidência! No gráfico velocidade versus tempo, a área do gráfico corresponde à distância que o cara caminhou. Tudo bem para vocês? Cara, eu não lembro de um vestibular da UFSC dos últimos 10 anos que não tenha cobrado essa informação. Que a área do gráfico velocidade versus tempo é a distância que o sujeito percorreu. Galileu Galilei já sabia disso em 1600 e pouco. Ele, então, quando começou a trabalhar com a ideia de os objetos começarem a mudar de velocidade, movimento uniformemente variado. Como é que a velocidade está mudando? Está mudando de qualquer maneira? Não, está mudando uniformemente, está mudando na mesma cadência. A velocidade está aumentando, mas está aumentando de um jeito constante. Não é aumentando e diminuindo, não. Está pisando no acelerador de um jeito bem organizadinho. Então está cada vez mais rápido. Se eu fosse fazer o gráfico da velocidade, não ia ficar retinho assim horizontal, mas ia ficar retinho, subindo. Não podia ser uma coisa assim. Isso aqui não é uniformemente acelerado. A velocidade fazendo uma curva aqui, o gráfico da velocidade. Então olha só a tarefa bonita que eu tenho para hoje, cara. Nós vamos pegar o gráfico da velocidade versus tempo, mas uma situação onde a velocidade está mudando. O objeto sai de uma velocidade v0 e chega numa velocidade v depois de um certo tempo t. Eu acabei de te mostrar que para calcular a distância que esse cara andou, basta calcular a área. Já vamos fazer isso. Porém, nós temos que primeiro pensar uma coisa. Se esses objetos estão mudando de velocidade, eu vou precisar de uma nova grandeza física, chamada aceleração. Se velocidade era ΔD sobre ΔT, alguém lembra o que era a aceleração? ΔV sobre ΔT. Essa média mudança da posição com o passar do tempo. Essa média mudança 2 metros por segundo. Significado físico: a cada segundo o objeto anda 2 metros. E 2 metros por segundo ao quadrado, o que significa? A cada segundo aumenta 2 metros por segundo. A cada segundo aumenta 2 metros por segundo. Quer dizer que andou 2 segundos? Não, não quer dizer. A aceleração não diz o quanto o cara andou com o passar do tempo. Beleza? Diz o quanto a velocidade mudou com o passar do tempo. A partir da aula de hoje nós conseguiremos, a partir da aceleração, descobrir quanto o cara andou. Mas só a partir da aula de hoje. Peraí. Tenta fazer aquela mudança lá, ó, que eu fiz para essa fórmula, quero ver. Agora vai ser ΔD, a velocidade final. Isso, se lá era D menos D0, aqui ficou V menos V0, obrigado. T menos T0, muito bem. 0 é o cronômetro. A vezes T é igual a V menos V0. Menos passa mais. Só para ficar bonito eu vou escrever o contrário. V igual a V0 mais A vezes T. Todo o problema que a fórmula da aceleração resolve, essa outra fórmula também resolve. Uma é a outra. Se o nome daquela equação era equação horária, porque falava do tempo, da posição, qual seria o nome dessa equação? Obrigado, equação porque tem sinal de igual. Horária porque envolve o tempo. Da velocidade porque fala a velocidade com o passar do tempo. Seria uma fórmula da aceleração se fosse A aqui, né? Lá envolve a aceleração, né? Mas a gente fala desse cara ali. Será que essa fórmula aqui ela é útil quando a velocidade é constante? Não. Qual é a aceleração de um objeto quando a velocidade dele é constante? Bota 0 ali, o que ela informa essa fórmula? V igual a zero. V igual a V0. Ou seja, a velocidade final é igual à velocidade... Claro, a velocidade é constante.
Se a velocidade é zero, essa fórmula também fica idiota. A velocidade é zero, D igual a D0, o cara está sempre no mesmo lugar. Tudo bem para vocês? Mas é importante, né, pegar uma fórmula dessa e conseguir interpretar ela numa situação boba dessa. Mas o nosso objetivo da aula de hoje, o nosso objetivo é conseguir uma equação horária da posição. Ah, professor, nós já temos? Não, nós já temos, só que ela tem uma limitação. Qual é a limitação dessa fórmula? Só serve para o que constante? Isso, só para velocidade constante. Eu quero na aula de hoje obter uma fórmula que me permita calcular a posição do indivíduo, mesmo quando o safado mudar de velocidade. Pode mudar de velocidade de qualquer forma? Pode, mas não. Tem que mudar de velocidade uniformemente. Já sacaram o que é uniformemente, né? Não é pisar no acelerador de qualquer jeito, não. É ir pisando no acelerador e acelerando o carro sempre na mesma cadência. Eu já te mostrei como é que é o gráfico da nossa velocidade com o passar do tempo. Ó. Tem que ser uma retinha, senão não vai funcionar. O que eu devo calcular desse gráfico? Se eu calcular a área desse gráfico, eu vou obter a equação. Vai ser mais fácil que isso. A área é de um trapézio, base maior mais base menor dividido por 2, a média das bases, vezes a altura. Essa área é a distância, não é isso? Tu aceita que a base maior é o V? Tu aceita que a base menor é o V0? E a altura do trapézio tu enxerga que é o T? Só tu virar o trapézio de lado. A altura dele vai ser esse tamanho aqui, né? Do 0 até o T. Que é o T. Sobre 2. Mas espera aí, eu acabei de achar uma equação para velocidade, não achei? Eu posso substituir aquele V por quê mesmo? V0 A vezes T. Vezes T sobre 2. Vou passar o T multiplicando. V0 vezes T mais AT ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Ô professor, mas ali tem um V0, né? São dois V0. Porque é V mais V0, ele botou só como se fosse o V. Desculpa, galerinha. V0 mais V0, 2V0. Agora sim. Corta o 2 com 2. O que é delta D? D menos D0, né? V0 vezes T. AT ao quadrado sobre 2. Menos passa. Jezebel. Essa equação sim. Essa equação é poderosa. Adivinha o nome dela? Equação horária da posição. Equação horária da posição. Mas nós já tínhamos uma equação horária da posição. O que as difere? Essa aqui ali não precisa ser velocidade. Essa aqui só serve para velocidade constante. Aceleração Uniforme. zero. Aceleração zero, velocidade constante. Lembra? Acabamos de falar sobre isso. Essa serve inclusive quando tem aceleração. Basta que a aceleração seja constante. Ou seja, essa fórmula tem uma limitação também. Se a aceleração muda, vai para a faculdade. Aqui no ensino médio é só com aceleração constante que a gente raciocina. Raciocínio. Isso. Raciocinar. Então, ó, essa equação, cara... Aliás, bota a aceleração zero ali. Bota a aceleração zero. Vira outra equação. Ou seja, essa equação agora é lixo pra gente. Porque essa aqui é bombada, essa aguenta o tranco. A outra não, a outra é fraca. A outra falha quando a aceleração existe, essa não. Essa funciona. A única restrição dela é que a aceleração deve ser constante. Por isso o movimento uniformemente variável. Uma de cada vez, vamos lá. Tava tudo sobre 2, ó, só que aí esse 2 aqui, ó, que eu somei V0 com V0, deu 2V0, cortou com 2 de baixo. Não tem problema, no começo era, mas eu tenho o direito de pegar A mais B sobre 2, eu tenho o direito de escrever A sobre 2 mais B sobre 2, eu tenho esse direito de separar. Porque T vezes T deu T ao quadrado. Beleza? Ó, galerinha, eu fiquei feliz da galerinha me questionar a respeito de algumas passagens que eles não tinham achado muito claro. Isso é muito importante.
Olha, estamos quase com o formulário da UFSC completo. O formulário de cinemática da UFSC envolve a equação horária da velocidade, que é a fórmula da aceleração modificada, envolve a equação horária da posição, mas só dá essa grandona, tá? A pequenininha não é fornecida, porque se espera que o aluno saiba que se a aceleração é zero, ele bota zero, surge aquela equaçãozinha ali. Só falta uma equação para a gente detonar a cinemática. Tinha um aluno de Galileu chamado Torricelli. Gênio. Primeiro cara a medir a pressão atmosférica na história do mundo. Inventor do barômetro, que até hoje é usado para medir a pressão atmosférica. Ele então viu o mestre falar dessas equações, lembrando, tá galera, que em 1600 não tinha sinal de vezes, sinal de igual, sinal de mais, como a gente conhece hoje. Ou seja, Galileu que fez essa dedução que eu fiz para vocês, fez num livro, literalmente explicando através de ideias esse resultado. Então ele chegou ao resultado final, que era uma frase, que dizia: podemos obter a posição final de um móvel, sabendo a posição inicial, somada com a sua velocidade inicial multiplicado pelo tempo, que ele ficou andando, somado com o quadrado do tempo multiplicado pela aceleração dividido por 2. Ou seja, não tinha uma matemática para deduzir a coisa, por isso que Galileu e o resto dos mortais. Mas que alguém que achou ele ridículo e louco por falar essas coisas? Não, porque ele falava para um público muito seleto. Tu imagina, se hoje 70% dos brasileiros leem e não entendem o que leem, tu imagina em 1600. Primeiro achar quem lê. Não, fulano lê. Aonde? Ah, não, tem que pegar a charrete, depois tem que ir no ciclano, então acho que esse aqui ele lê. Meia boca, mas lê. É assim, hoje é diferente. Hoje as pessoas leem, mas não sabem o que leem. Na época as pessoas nem liam. E aí, dos caras que liam, deveria ter um ou outro que em noite de lua cheia conseguia falar bem sobre o assunto e entendia profundamente o assunto. Isso é interessante, né, perceber. O livro que hoje é considerado, uma obra-prima, na época era alienígena. Não, o cara é alienígena, esse doidão, Galileu, doido. Sabe, a maioria das pessoas achava ele louco, sem dúvida. Ô galerinha, nós já vamos confirmar essa fórmula, tá? Nós já vamos confirmar que ela funciona. Isso que é espantoso, dá pra confirmar no bom senso que ela funciona. É revoltante. Ah, outra coisa, uma questão do ITA de alguns anos atrás, deduz a equação horária da posição. Era isso, a questão era essa. Era deduzir a fórmula como eu fiz. Tudo, ele não dava nada. Tu tinha que saber a ideia de aceleração, para depois da ideia de aceleração montar essa fórmula. Tinhas que lembrar que a área do gráfico V versus T é que dava a distância. Tinha que dar essa aula, basicamente, uma folha de papel. Para o corretor olhar e, porra, esse cara manja de física, certo? O ITA é meio doentio. O ITA tem umas questões bem bizarras. Agora, olha outro ano que ele pediu. Deduza a equação de Torricelli, que é que eu vou fazer agora para vocês. O Torricelli, quem era mesmo? Era aluno de Galileu. Torricelli escutou o mestre falar da equação horária e da equação horária da... E Galileu dava aula de matemática, afinal ele ensinava física para os alunos dele, mas tinha que dar uma ideia de matemática para poder aplicar. Eles sabiam da ideia de sistema de equações, isola numa. Torricelli, quando viu o mestre desenvolver essas fórmulas, pensou: e se eu isolasse a variável tempo numa e acabar com a variável tempo, né? E como é que o mestre mede o tempo? Com o coração. Ele sabia que era uma merda medir o tempo com o coração, o cara ficava nervoso, o relógio acelerava, certo? Aí ele pensou: fazendo dessa maneira eu me evito um problema de ficar tendo que usar o meu coração como relógio. Afinal, o relógio que ele sabe construir é o fulano, costuma ele dar cara. Então, peraí. Isola numa. O último desenvolvimento de hoje. Eu vou isolar o T na de cima. Fica V menos V0 sobre A é igual a T. Aceitas? Vou pegar de baixo, vou passar o D0 para lá, menos D0. V0 vezes T. Quem é o T mesmo? Peraí. O T é V menos V0 sobre A. Mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Quem é o T mesmo? V menos V0 sobre A. Olha que bela manhã para fazer esse algebrismo. Delta D igual, por favor.
Estamos no meio de uma deduçãozinha de Torricelli. Que geladinho. Pessoal.